A religião, em Atenas e no Egito, encontrava-se em uma situação diferenciada nos dois locais. Em Atenas, não havia senão um ato da vida pública, no qual não fizesse intervir os deuses. A partir dessa ideia de proteção e segurança dada pelos deuses, o homem não ousava agir sem estar seguro de seus favores. Com isso, a assembleia iniciava-se sempre através de um rito religioso. Sacerdotes faziam sacrifícios, oferecendo-os, traçavam um círculo grande e borrifavam a terra com água lustral. Após isso, os cidadãos reuniam-se dentro deste círculo. Além disso, a sala possuía um altar, um lar, onde antes de cada sessão realizava-se um ato religioso, e todo senador fazia esse ato, orando quando aproximava-se do altar. No entanto, apesar da religião encontrar-se presente neste momento, com o auge da democracia no século V a.C., os atenienses procuraram separar a religião do governo, ou seja, deixar cada qual em seu devido lugar. Após isso, o sistema do governo democrático de Atenas se restringe a outros ideais e exclui-se a religião. Após essa forma de excluir a religião, eles optam por uma razão governamental. Assim, começa ou inicia-se a democracia ateniense na Grécia Antiga, uma forma de governo que seria completamente oposta à forma de governo que trataremos mais adiante no Egito Antigo. A democracia ateniense. O auge da democracia em Atenas surge por volta do século V a.C., como uma forma de governo legítima, que prezava e atendia os cidadãos da cidade. Nesse modelo governamental, o homem não poderia mostrar-se indiferente a respeito da participação na Assembleia e no plano democrático como um todo. Quase não havia um cidadão em Atenas que não fosse chamado 2 vezes durante sua vida a integrar-se ao Senado dos 500. O interesse individual estava amplamente atrelado ao interesse do Estado, e com isso, o cuidado de investigar quais interesses poderiam entrar na legislação era de extrema responsabilidade dada aos desmótetas, esses que executavam tal tipo de trabalho. Após a análise cuidadosa, as propostas elas eram enviadas ao Senado, que podia, por direito, rejeitar, mas não converter as propostas em leis. Caso houvesse a aprovação, o Senado convocava a Assembleia, comunicando os interesses dos desmótetas. Nesse quesito, a demora era comum, pois o povo não devia resolver imediatamente essas propostas, adiando então a sessão para um outro dia. Além disso, no dia fixado, contratava-se 5 oradores para refutar a ideia nova proposta, defendendo a antiga lei, tais que defendiam antes do povo ter o direito à fala. Ainda nomeava-se uma comissão numerosa que era exclusivamente constituída de homens, antes sido juízes, para então examinar o assunto, ouvir novamente a fala dos oradores, discutir e deliberar. Se a lei fosse rejeitada, no seu julgamento, não havia apelação. Se o contrário ocorresse, ainda reunia-se o povo que pela 3ª vez deveria votar. Então, a proposta transformava-se em lei. No entanto, propostas ditas de má-fé poderiam ser adotadas e o seu autor perseguido. Por esse motivo, as leis carregavam o nome de seus criadores, sendo responsável pela lei que criara. Apesar da democracia levar consigo o ideal de igualdade em Atenas, ela não era realmente boazinha. Sobre isso, é importante frisar que os cidadãos que dela faziam uso eram a minoria da população da cidade.
O cidadão não era, portanto, a mulher, o escravo, os homens menores de 21 anos, os artesãos e os comerciantes. O cidadão era somente o homem com idade acima dos 21 anos, filho de pais atenienses. Ou seja, mesmo que haja o embelezamento desse modelo governamental, ele possui duas facetas distintas. A teocracia no Egito. A teocracia tem uma importância fundamental no sistema político durante a Antiguidade no Oriente. Todas as ações políticas, jurídicas, policiais e sociais eram submetidas às normas da religião, tanto politeísta quanto monoteísta em certo momento. No Egito, o faraó era adorado e visto como um filho do deus Amon-Ra e reconhecido como a reencarnação do deus Horus, o que significa que ele era considerado o herdeiro do cosmo, o responsável por manter a ordem, o equilíbrio na sociedade egípcia e impedir o caos. A conexão do faraó com a divindade possuía total importância para o poder real, distinguindo-se do resto da humanidade. Pode-se dizer que o faraó possuía uma certa dualidade através da maneira em que era visto pelos egípcios. Esse dualismo se dá ao homem-deus, que compunha sua imagem. O seu poder sagrado personificava sua essência divina e, ao mesmo tempo, destacava a necessidade de ser e se ter um líder que governasse e possuísse uma função no mundo humano. Mesmo com toda a autoridade que lhe era dada e com todo o seu poder divino, o monarca precisava de um túmulo para garantir sua vida após a morte, o que remete a uma diferença total dos deuses que podiam envelhecer, mas cuja morte raramente era registrada. A dupla natureza do faraó refletia o princípio egípcio de oposição entre pessoa e função, ideia que seria o caminho para inúmeros traços da cultura egípcia, sendo inclusive aplicável aos deuses. Porém, esse processo dual não era tão reconhecido nos deuses, sendo assim constantemente divinos, enquanto que os reis possuíam aspectos que balançavam entre o humano e o divino. Mesmo vivendo em condições humanas, o faraó poderia atuar entre os dois mundos, diferentemente dos deuses que viviam e atuavam em um mundo místico e invisível. A fluidez de elementos na figura do monarca possibilitava que os egípcios desenvolvessem variações ao seu conceito de realeza. Um olhar criterioso sobre as fontes demonstra que, se por um lado a instituição da monarquia continuou quase que de forma constante durante quase 3.000 anos, a percepção que antigos egípcios tinham do soberano e de seu ofício não foi estática. Como dito anteriormente, ao ser colocado como o único intermediário entre os homens e os deuses, o faraó era o responsável pelos cuidados diários de todas as divindades. Na prática, os sacerdotes atuavam como seus representantes, mas somente o rei era representado em uma ligação mais íntima com as imagens e influências divinas. As poucas aparições públicas do faraó sempre eram envoltas por simbolismos voltados ao poder e a itens mágicos, o que auxiliava na sua imagem enquanto homem e ser divino. O ritual realizado diante de um grande público anunciava de forma explícita a legitimidade divina dele. Desse modo, a teocracia no Egito Antigo está centrada na ideia do rei divino e na substância humana do faraó, que obriga o monarca a reforçar a sua autoridade e divindade recebida diante dos seus súditos, imposta com sua ascensão ao trono. O poder da ligação real com os deuses atuava em vários níveis de legitimidades na sociedade egípcia, através de sua manutenção do poder e devoção.